direto ao voto no SCC 10 e no SCC SBT, trazendo as impressões, as prioridades e o que almejam os candidatos a vice-governador em Santa Catarina. Hoje estou com Gabriela Santetti, do PSTU, jovem, mãe, professora, mulher, justamente representante daqueles grupos que não gostam de entrar na política partidária. Tem uma explicação para isso? Eu acho que tem sim, porque são setores muito afetados pela sociedade, né? A juventude hoje não vê futuro na política, não vê futuro nas mudanças, entra governo, sai governo, a política é a mesma, a economia não muda e cada vez menos tem futuro, cada vez menos tem emprego, cada vez menos o salário cai, cada vez mais o salário cai, né? As coisas aumentam e fica um sentimento de que, para quê? Né? Para que serve isso? E assim as mulheres, que eu acho que aí também tem um elemento do machismo muito grande, a política não é um espaço feminino, né? A política é um espaço que tira as mulheres, né? Que silencia as mulheres, então a mãe tem um trabalho dobrado, né? Numa dupla jornada, num país onde falta vaga de creche, onde a mulher tem que ficar dentro de casa, porque além do machismo que coloca ela nesse papel, tem a falta de possibilidade, né? A falta de vaga para a criança estudar, que coloca a mulher nessa situação. Então, são setores que não é que não se envolvem com a política, é que a política não está para esses setores, não é para eles. Né? Tem outras prioridades, então? Não tem possibilidade, eu acho, também, de disputar esse espaço, mesmo que tente. Né? A juventude grita, a juventude faz mobilização, sai na rua, faz passeata, tenta participar da vida política, participa. Né? Agora, dessa política aqui, a política eleitoral, que eu estou aqui não porque eu acredito nisso, na verdade, estou aqui para dizer justamente que esse tipo de política não serve, né? De que é necessário virar esse jogo, então que esse sistema aqui eleitoral é um sistema marcado, né? Que mantém essa estrutura de política, de economia, que justamente vai afastar a jovem, mulher. Né? Você representa um partido que se coloca na esquerda revolucionária, quer dizer, é a extrema esquerda representada em forma de partido político. Não é difícil, não há um contrassenso justamente nessa posição de estar dentro de um sistema que você não gostaria que existisse? Ocupar esse espaço para o PSTU é importante, não porque a gente acha que é através da eleição que a sociedade vai mudar, mas porque se a gente não estiver aqui, parece que não existe para a população que está vendo essa alternativa de que há uma possibilidade para ser diferente. E a política pode ser diferente, não essa, né? Não esse sistema eleitoral que para nós é um sistema que serve para manter uma sociedade que é a sociedade da burguesia, né? E nós defendemos inverter essa sociedade. Então a gente participa da eleição para dizer que, bom, esse sistema eleitoral não serve e a gente quer apresentar um novo projeto, apresentar uma saída revolucionária na eleição, porque querendo ou não, qual é o espaço eu estaria aqui falando com você, né? Eu estou aqui justamente porque a eleição abre esse caminho. Pois é, a gente usa esse espaço democraticamente, e todas as correntes, mas a gente sabe que há um limitador para o PSTU. Não tem representatividade na Câmara dos Deputados, por isso não tem nem tempo de rádio e televisão para fazer. Como é que vocês chegam no eleitor, de uma maneira genérica, não naquele que já está no segmento ideológico do PSTU? A reforma eleitoral cada vez tira mais direito de partidos como nós, partidos ideológicos. Cada vez ganha mais espaço aqueles partidos que fazem qualquer tipo de aliança mais espúria possível para ganhar mais voto, né? E a gente acaba tendo o nosso espaço restrito cada vez mais. Cada eleição é pior que a outra, né? A partir dessa reforma eleitoral. A nossa eleição é uma eleição feita na porta das pessoas, na frente das fábricas, na frente das universidades, onde é possível, porque a legislação também nos impede de estar dentro da universidade, dentro dos locais de trabalho. Mas a gente vai o mais perto possível da população para levar, e as redes sociais hoje também são uma ferramenta importante, então a gente tem as páginas. Né? Gabriela, você já concorreu 2 vezes à Prefeitura de Florianópolis, quer dizer, tem um nome marcado, apesar da juventude, né? 31 anos apenas. Eu te pergunto o seguinte, o que você trouxe dessa experiência para essa nova posição de candidata a vice na chapa do Alex Allan? Acho que ser candidata a vice pelo PSTU é bastante diferente das outras candidaturas a vice, né? Porque normalmente o vice das campanhas dos partidos burgueses, eles são fruto de acordo político. Quem dá mais, a chapa, você coloca de vice aquele que mesmo que não concorde muito com você, vai garantir mais votos e tudo mais.
E eu e o Alano, a gente tem uma proximidade ideológica, a gente constrói o mesmo projeto. Então, e é o mesmo projeto que constroem os nossos candidatos, a Vera na candidata à presidência, o Gilmar Salgado no Senado. Nós temos um projeto político para apresentar, né? Então eu trago esse mesmo projeto, o mesmo projeto que eu apresentei para a Prefeitura de Florianópolis, hoje eu quero apresentar para o Estado de Santa Catarina. Me diga uma coisa, não tem um nicho mesmo tratando a questão ideológica, não tem um nicho profissional aí? Professor Alex Alano e Gabriela Santelli, tem que ser professor para ser candidato pelo PSTU? Não tem que ser professor para ser candidato. Eu acho que o PSTU é um partido que se constrói muito dentro do setor de professores, porque é um setor da sociedade que pensa uma estratégia política e social, que quer transformar, né? Então, quando se escolhe a profissão de professor, puxando a sardinha, a gente escolhe para tentar mudar essa sociedade. E a educação, por mais fundamental que seja, tem um limitador. Ela não transforma sozinha a sociedade. Perfeito. E aí eu acho que muitos professores se dão conta da necessidade de fato, fazer uma revolução que vá para além da educação, que transforme esse sistema mesmo. Vamos hipotetizar. Vocês são eleitos, viram governador e vice de Santa Catarina. Como colocar as ideias no PSTU? Porque o sistema, de uma maneira geral, não vai mudar dentro de um estado que fica dentro de uma federação de um país. Como trabalhar essa ideia ideologicamente? A primeira coisa é que nosso governo ele é baseado em conselhos populares. Então, a implementação do nosso governo só é possível com a formação de conselhos, que seriam espaços de toda a classe trabalhadora para decidir sobre o orçamento do Estado. Então, teriam que se formar conselhos populares nos locais de trabalho, nos locais de moradia, nas escolas, e esses conselhos seriam a base de apoio do governo do PSTU para tomar as decisões do conjunto do orçamento do município, dos municípios, né, do Estado. Então, o governo do PSTU, para poder, por exemplo, inverter a lógica fiscal, né, cobrar as dívidas das empresas que devem, estatizar as grandes empresas, só consegue fazer isso com o apoio direto da classe trabalhadora, não apoio da classe, com a participação ativa da classe trabalhadora através desses conselhos. Eu te pergunto, a queima-roupa, né, usando uma expressão muito popular, a característica do PSTU de ser um partido de esquerda revolucionário, ideologicamente muito à extrema esquerda, não assusta demais agremiações, porque para governar, de qualquer jeito, você vai ter que trabalhar junto com outras agremiações, outras legendas. Isso é possível? Nosso partido assusta justamente porque a gente está aqui para dizer que esse sistema tem que acabar, né? Então, isso, para quem participa do jogo, né, a gente diz que a eleição é um jogo de cartas marcadas e que a gente quer acabar com esse jogo de verdade, né? Então, o PSTU é um partido que quer questionar esse regime, que quer questionar essa sociedade e que quer dizer, olha só, não dá mais para esses instrumentos cheios de corrupção governarem o nosso país, porque esses instrumentos estão a serviço da burguesia. Então, sim, PSTU assusta e que bom que assusta, porque a gente realmente quer mostrar que é possível transformar essa sociedade, transformar o local de poder, inverter, né? Hoje o poder está na mão da burguesia e a gente quer tomar o poder da burguesia e colocar na mão dos trabalhadores. Você colocou antes a questão da existência do PSTU, que está ameaçada agora, em termos de formação partidária, porque nesta eleição começa a vigorar aquela cláusula de desempenho, que já foi chamada de cláusula de barreira, né? E por um decreto, por uma decisão do Supremo, mudou-se o nome. Mas, enfim, o partido precisa, no mínimo, fazer candidatos a deputado federal em 9 estados da federação, com um percentual, para conseguir ter acesso à propaganda eleitoral, ter fundo partidário, fundo eleitoral. Não é perigoso isso? Quer dizer, o PSTU, sendo um partido num país democrático, ir para a clandestinidade, digamos assim, por não existir taticamente? Exatamente. É muito perigoso para nós chegarmos numa democracia em que a gente diz, olha, é possível que um partido deixe de existir enquanto partido político. O PSTU não está ameaçado. Né? Eu faço parte de um partido que é internacional. Sim. E que constrói um projeto de sociedade que, com ou sem eleição, com ou sem esse espaço na eleição, a gente vai continuar construindo e eu espero que cresça cada vez mais. Né? Agora, de fato,
a nossa participação nas eleições, nessas eleições que a gente chama de eleições burguesas, ela está ameaçada sim. Porque cada vez mais a gente tem a restrição do espaço, vai nos colocando quase numa ilegalidade enquanto partido. Isso é muito grave. Esse era o sentido da minha pergunta, né? mas faticamente, né, não de uma maneira real. Em Santa Catarina, por exemplo, eu imagino que vocês vão trabalhar isoladamente, quer dizer, só como partido, não pensar em formar uma federação com o PCO, outra sigla mais à esquerda, que pudesse pelo menos dar uma possibilidade maior dessa existência legal em termos de partido? Veja, nós chamamos a nível de país, né, a formação do Polo Socialista Revolucionário, para juntar todas as organizações que são de fato, né, que constroem um projeto revolucionário para o Brasil, que viessem construir uma frente que tivesse como objetivo, além de tirar esse governo, né, nas ruas, porque a gente acha que também não adianta só tirar o Bolsonaro na rua, na urna, é necessário tirar ele nas ruas com mobilização. Aliás, já devia ter sido feito, então a gente chamou o Polo para isso, mas também para apresentar uma alternativa, né? Agora, construir uma frente simplesmente para garantir a presença na cláusula de barreira, para nós não tem sentido, porque o nosso partido é um partido ideológico. Se a gente constrói uma frente onde a gente não pode colocar o nosso programa, ou pior, a gente teria que fazer uma aliança, né, absurda como essa que a gente vê hoje do conjunto da esquerda apresentando para Santa Catarina, por exemplo, né? Isso, para nós, não é abrir mão de todo o projeto que a gente constrói. Não tem sentido nenhum. Quer dizer, seria evitar entrar no jogo. É isso exatamente? Quando eu entrei no movimento estudantil, chegando em Florianópolis, foi próximo ao movimento ali da Revolta da Catraca, né? Então, para quem participou desse período, ver a esquerda fazendo uma aliança com nomes como Dário Berger me choca, entende? Então, assim, o PSTU não faz isso. Porque, para nós, o nosso projeto político é apresentar uma alternativa revolucionária e dizer, não dá para fazer aliança com a burguesia. Então, com quem o PSTU faria aliança hoje para garantir a presença na cláusula de barreira sem se vender para esse jogo? Isso você me responde, eu não tenho essa resposta. Para ninguém, né? Então, por isso que o PSTU apresenta hoje, junto com várias organizações que não estão dentro não são partidos políticos, mas que constroem com a gente o Polo Revolucionário, mas mantendo um programa revolucionário, uma saída socialista para a eleição. Como convencer o eleitor, que é eclético, nós temos vários segmentos representados na sociedade, de que esse projeto é viável? Essa é a grande X da questão. Eu sempre me pergunto isso, cada dia a gente vai tentando, né, mostrar. Agora, o que ele sente na pele a necessidade de mudar? Santa Catarina é o 6º estado mais rico e, ao mesmo tempo, é um dos lugares onde a média salarial é mais baixa do Brasil. Então, a gente tem um estado rico e a população passando necessidade. 2/3 da população carece de alguma coisa, né? Tem algum direito básico não está sendo atendido. Essa população sabe que precisa mudar. Cada vez mais vê que entra governo e sai governo, não muda. Então, eu acredito que mostrar essa contradição, ocupar esses espaços que a gente tem, por pequenos que seja, são as chances que a gente tem de mostrar, olha, existe um outro projeto, ele é possível, né? Agora precisa da força dos trabalhadores organizados. Quando os trabalhadores estão em luta, eles se dão conta do quão fortes eles são. Gabriela Santetti, muito obrigado, boa sorte na campanha. E nós continuamos ouvindo os candidatos a vice-governador nas eleições desse ano. Direto ao voto, aqui no SCC SBT SCC 10. Até a próxima.